Doutor Guilherme, muitas pessoas me mandaram, né, dúvidas, famílias, principalmente sobre a parte de imunização, alimentação, como que a gente deve agir nesse momento que a gente está na quarentena, como que a gente tem que, se a gente sair com as crianças, se a gente pode ir ao ar livre. Queria que você desse um panorama geral, já tem algumas perguntas. Eu vou abrir para o senhor falar, a gente vai acompanhando as perguntas e poder estar dando mais informações desse momento e o que é melhor, principalmente para as crianças, né? Pensar nas nossas filhas, nos idosos. Abro aí com muito carinho e gratidão. Perfeito. Bom, eu acho que, de um modo geral, o que a gente precisa orientar é com relação às questões de contágio, né? Porque a quarentena, né, toda essa orientação de isolamento social, ela está indicada nesses casos que nós precisamos realmente evitar a transmissão do vírus. E como que o Covid se transmite, né? Como que ele é passado de pessoa a pessoa? Existem várias formas de transmissão e especificamente do SARS-CoV-2, né, que é o Covid, só para pontuar, Covid-19 é a doença causada pelo vírus, né? Então Covid, ela é 19 porque ela foi lançada, né, foi descoberta no finalzinho de 2019, apesar de ser quase virada para 2020, ainda entra como 19. E o SARS-CoV-2 é o nome oficial do vírus. Então, como que o SARS-CoV se transmite, né? É através de gotícula. Algumas outras doenças se transmitem através de aerossol, como é o caso, por exemplo, da nossa velha conhecida tuberculose. A tuberculose, ela é transmitida por aerossol, que é uma gotícula muito pequena, então ela fica em suspensão no ar. O SARS-CoV, ele se transmite através de gotícula, então por isso que existem aquelas recomendações de afastamento de 1 ou 2 metros, né? Dependendo do país, a orientação muda. Por quê? Se a pessoa espirra no ar, aquela gotícula ela é pesada, ela é arremessada a partir dessa pessoa, mas ela não atinge um raio muito maior do que 1 metro ou 2. Então, o isolamento está destinado a isso, a evitar que uma pessoa, por gotícula, transmita para outra que não tem o vírus, né? Então, quando a gente orienta isolamento, é um isolamento social. Se você tem uma área externa na sua casa ou no seu condomínio, você teoricamente pode se valer dessa área externa. Mas também não adianta todo mundo se juntar na área externa. Claro. Né? Não adianta juntar 20 crianças num parquinho, né? Porque essas crianças vão estar próximas e se alguma tossir em cima da outra, se um adulto tossir em cima de uma criança, vai transmitir, né, e for portador, evidentemente, vai conseguir transmitir o vírus através da gotícula. Tá, então, e a alimentação? Esse contágio, porque muitas pessoas, a gente vai passar por um período, inclusive dentro de casa, que está todo mundo aí se mobilizando, o momento, né, da gente estar com essa quarentena e respeitando a todos do coletivo, mas a parte da alimentação, muitas pessoas me perguntam suplementação, Thaísa, além dessa questão toda, o que a gente pode trabalhar com relação à imunidade das crianças, dos adultos, numa parte alimentar, dúvidas de vacina com relação à vacina da gripe, o que isso, nesse contexto, poderia ajudar, doutor Guilherme? Tá. Mais do que nunca, o que se precisa é manter um estilo de vida saudável, né? Então, se você tem uma alimentação boa, se você tem alguma doença crônica e ela está bem controlada, isso vai te gerar um estado de saúde ótimo para se defender imunologicamente. Quanto mais você se defende imunologicamente, menos chance você tem de transmitir doença para outra pessoa. Então é adotar um estilo de vida saudável. Não é porque está em casa que é para comer tranqueira todos os dias, né? Então tenta manter o mesmo ritmo de vida que mantinha antes, né? Alimentação saudável, bastante hidratação e fundamentalmente manter aquilo que a gente chama de etiqueta respiratória, né? Que muitas pessoas ainda têm dúvidas, ainda não e infelizmente ainda fazem errado, né? Então, aproveitando que nós estamos numa live que tem vídeo, né? O que é a etiqueta respiratória, né? Então, a maioria das pessoas está acostumada a tossir colocando a mão na boca, né? Ou espirrar, etc. A etiqueta manda a gente fazer com o braço, né? Então é para fazer assim, ó, né? Tossir aqui no braço. Sim. E na manga, né? E justamente, e depois, evidentemente, higienizar rosto, higienizar a mão, para evitar que isso se propaga. Quando a gente fala de gotícula, o vírus ele pode ser mantido no ambiente, tanto na secreção que você tem ali na mão ou na manga do braço, como no ambiente em si, né, nas superfícies planas, etc. Então é importante fazer a higienização após, né, não é simplesmente manter distância, porque se, por exemplo, você espirra na mão,
coloca a mão numa maçaneta, ou num controle remoto, ou no mouse do computador, que é um objeto que muitas pessoas usam, e 1 hora, 2 horas, um dia depois, alguém for lá e pegar nesse mesmo objeto, ele tá contraindo o vírus, né? Então, é importante manter essa etiqueta respiratória para evitar contágio, além do estilo de vida saudável e, fundamentalmente, cuidem da saúde, cuidem das doenças crônicas, né? Então, o asmático precisa estar bem controlado, o diabético precisa estar bem controlado, e assim vai. Manter essa orientação já de acompanhamento. Claro que a gente sabe que os PS estão cheios, né, doutor Guilherme? Mas também essas pessoas que têm alguma questão já crônica tem que continuar medicamentos, reportando aos médicos, não é isso? Exatamente, reportando aos médicos, mantendo contato. Perfeito. E o que der para orientar por telefone, certamente os profissionais vão querer orientar para tirar realmente as pessoas, não só do pronto-socorro, mas tirar as pessoas ao máximo dos serviços de saúde, né? Mesmo que seja uma enfermaria, um centro cirúrgico, né? Isso realmente é importante. O que eu tenho orientado os meus pacientes, né? No início eu orientava só com relação a síndromes gripais, né? Justamente para evitar a ida ao pronto-socorro. Porque imagina só, uma criança ou um adulto ou um idoso tem um sintoma gripal, né? Tem febre, tosse, coriza, etc. E vai ao pronto-socorro. Se ele não tiver um Covid, né? Se ele não tiver Covid-19, se ele não tiver infectado pelo SARS-CoV-2, indo ao pronto-socorro para manejar qualquer outra doença, ele pode ser contaminado nesse momento. Então ele entra livre da doença e sai sendo um portador ali do vírus, né, que provavelmente vai se manifestar nos próximos dias. Então é para tomar cuidado. O que eu tenho orientado ao máximo tentem manejar virtualmente, né, com os médicos, mantendo contato, e havendo necessidade de exame físico, né, de avaliação médica, ao máximo tentar fazer domiciliarmente, né, que é o que eu tenho orientado. Tá, eu vou colocar aqui um assunto, a gente tem que pensar nas crianças, nos adultos, no coletivo, nos idosos, que todo mundo está falando, mas muitas pessoas têm me perguntado, por exemplo, aqui em casa, Chico e as Marias. Chico, né, com síndrome de Down, tem casos, por exemplo, de bebês prematuros, crianças com autismo severo. Eu pergunto isso porque muitas mães têm me questionado, Thaís, se a rotina de uma criança com alguma questão de acompanhamento de terapia, como é que a gente deve se comportar? Porque é difícil. Eu estou falando na rotina, doutor Guilherme. Numa rotina que a gente agora vai ter que manter dentro de casa. Um autista, por exemplo, não verbal, severo. Né? A criança com deficiência cognitiva. Como que a gente se comporta? O que a gente pode fazer? E aí eu acho que vale para todas as crianças essa desordem, porque na cabecinha deles a rotina é muito importante. Como você, como médico, poderia dar sugestões de como a gente se comportar. Né? Muitas pessoas têm me mandado esses questionamentos. Eu vou te dizer, acho que o comportamento vai tanto no que fazer com as crianças o dia todo, né? E também com relação às notícias, né? Como que a gente controla essa ansiedade gerada por estar em casa, longe dos amigos da escola, longe da rotina habitual. Primeira parte, então. Com relação à rotina dentro de casa, realmente é um desafio, né? Acho que cada pai e cada mãe, eu tenho 2 em casa, cada pai e cada mãe sabe quais são os limites ali que eles conseguem estipular. Recentemente eu estava vendo um comentário desses de mídia profissional, em que uma pediatra orientava, preferencialmente evitar telas, evitar não sei o quê. Eu já não sou muito partidário dessa orientação. Por quê? Essas crianças, elas estavam tendo uma rotina muito intensa e escolar. E quando elas se veem trancadas dentro de casa, e muitas vezes os pais continuam na rotina, quer seja em estilo de home office, mas continuam trabalhando, é muito difícil você escolarizar a casa, né? Então você suprir, mesmo que seja metade das atividades escolares, é muito difícil os pais, por si só, suprirem isso para a criança. E aí começa a gerar em 2, 3 dias, imagina, nós temos 30 dias de isolamento social pela frente. É muito difícil, os pais vão começar a se sentir inaptos a cuidar dos próprios filhos, né? E não é esse o objetivo. Então eu acho que assim, você tem que saber os limites para dar para essa criança, mas certamente esses limites do dia a dia, antes da era Covid-19, eles têm que ser um pouco alargados. Então, permitir um pouquinho mais de uso de telas, permitir um pouquinho mais de televisão, permitir um pouquinho mais de sono de manhã,
Então, para tentar manejar. Então, é criar uma nova rotina. Também não dá para fazer cada dia um dia diferente do outro. É interessante que os pais mantenham uma certa rotina. Mas, certamente, na minha visão, como pai e como pediatra, eu alargo um pouquinho esses limites em relação ao que a criança mantinha em tempos de vida escolar. Com relação às terapias, diversos centros que eu tenho ouvido e visto já fecharam as terapias complementares de rotina. Exatamente. Isso também é um desafio. Em alguns casos, digamos aí, talvez nos mais significativos, eu não sei até que ponto que vale a pena manter rotina domiciliar de terapias complementares, porque presume-se que esse profissional saia de uma casa e vá para outra. Então, ele meio que rompe essa barreira do isolamento social. E isso, se for feito sistematicamente dia a dia em 3, 4, 5 pacientes, é uma pessoa circulando em vários núcleos que teoricamente estariam fechados. Então eu não acho que vale a pena manter terapias domiciliares. O que vale a pena? Se for uma criança que está bem acostumada a fazer rotina de terapia complementar, mantenha essa rotina. Né? Os pais podem, por exemplo, uma fisioterapia motora, os pais podem pegar aquele horário que antigamente era de fisioterapia motora e fazer alguma atividade de solo, né, alguma atividade física em solo. Um alongamento, abre um aplicativo de posição de yoga, né, tenta ser diversificado, né, alguma coisa assim mais lúdica do que terapêutica mesmo. Né, isso ajuda a controlar inclusive a ansiedade da criança, né, porque vai mantendo ali um ritmo de troca de atividades, né? E tentar não ficar restrito sempre no mesmo ambiente, né? Então, tem muitas crianças, por exemplo, que têm vários ambientes em casa. Então, inventem brincadeiras que ocupem vários espaços da casa, né? O quarto dos pais, salas, etc. Acho que é interessante porque aí você consegue diversificar os ambientes e a criança não fica das 8 da manhã até as 8 da noite trancada na sala fazendo as mesmas coisas, né? Então isso é importante. A Gigi Agora, aqui da minha rede está dizendo que ok. ok, A Gigi aqui que está me ajudando. Só falar aqui uma pausa. Muita gente entrando, mandando corações, doutor Guilherme. E aí, que bom. tá? Então, o pessoal está participando, escutando. Um beijo para vocês. Moniquinha falou o seguinte: temos que ser pais e mães agora, hein? Agora é o momento da gente acolher, trazer o emocional. Então é isso, amor, né, doutor Guilherme? Amor. E outra coisa, né, com relação a esse controle de ansiedade, né, Thaisa, porque muitos pais ficam querendo poupar os filhos, né, a gente sabe como o coração de pai e mãe funciona. Tudo que a gente quer é que os nossos filhos não sofram. Mas fica difícil dos nossos filhos ficarem sem informação nenhuma. Ainda mais se eles já estiverem numa idade pré-escolar, escolar, eles já têm um raciocínio muito bom e fica difícil de dizer para eles que nada está acontecendo, mas a rotina toda mudou da noite para o dia. Né? Então é importante, o que eu fiz para os meus? Né? Eu falei, olha, tem um novo bichinho, né, que a gente sempre trata por bichinho. Né? Então, se você colocar a mão no chão e depois pôr na boca, pega bichinho. Né? Então a gente fala, ó, tem um novo bichinho que está circulando por aí, e para as crianças não pegarem esse bichinho, né, para ele ir embora logo, a gente está mantendo todo mundo em casa. A orientação é essa, né? Não é só você que está em casa, os seus amiguinhos também estão em casa, né? E tratando de uma forma lúdica e palatável para a linguagem deles, tudo isso que a gente está vivendo. Mas deixar sem informação nenhuma é muito, muito ruim, muito prejudicial, né? E procurar também não ficar falando o tempo todo sobre o assunto, né? Porque isso também aumenta a ansiedade da criança. Então, na mesma hora que você fala que não está acontecendo nada, você passa o dia inteiro falando a respeito disso. Se deveria manter o bebê isolado da família estendida? Sim, deve, né? Quanto mais pessoas frequentarem a casa desse bebê, mais risco de circulação de vírus, tá? E lembrando que nós estamos na última semana de outono, de verão. O outono está batendo na nossa porta. E no outono circulam vários vírus que são respiratórios sazonais, como o vírus sincicial respiratório, metapneumovírus, influenza A e B, incluindo o influenza H1N1. Então todos esses vírus podem simular síndromes gripais parecidas com o COVID, tá? Com o SARS-CoV-2. Então, o melhor a fazer é evitar contato não só pela questão do SARS-CoV, mas também pela questão da circulação de outros vírus sazonais que começam agora, como eu falei. Tá? O que mais?
Estão perguntando se existe casos de Covid em pessoas com síndrome de Down. Sim, existem. Tem reportes aí de algumas pessoas no exterior e eu ouvi algum comentário a respeito de 2 pessoas com trissomia 21 aqui no Brasil. Nenhum desses casos eu tive contato direto, não sei como é que estão sendo manejados, não sei se estão graves ou não. Acho que, como não são pacientes meus, eu não tive contato com o detalhamento clínico deles, então estamos na dúvida. Mas aproveitando o gancho dessa pergunta, várias mães de crianças com T21 estão me perguntando a respeito da questão da imunodeficiência, né? E mais do que nunca, eu acho importante não se generalizar esse tipo de informação. A gente sabe que crianças T21 podem ter realmente uma certa imunodeficiência relativa. Isso está sendo cada vez mais estudado. Não é o grupo todo, tá? Então é importante não generalizar. E para tranquilizar todo mundo, funciona assim. Tem 2 aspectos que a gente tem que avaliar do ponto de vista de imunogenicidade, né, da nossa capacidade imunológica. Uma questão é o número. Então, quantas células de defesa o meu organismo é capaz de produzir. E outra coisa separada disso é função. Se essas células que eu produzo funcionam bem. E até hoje, o que tem se visto? Algumas pessoas com T21 têm populações menores de algumas linhagens de células imunológicas, mas muitas das vezes com função preservada. É lógico que facilita um pouco a questão de infecção respiratória por conta também da anatomia das pessoas com T21. Então não é só uma questão imunológica. Mas vamos pegar, por exemplo, uma das linhagens mais importantes para tratamento de células infectadas por vírus e bactérias, que seria linfócito, né? Linfócito CD4. Em geral, as pessoas com T21 têm essa linhagem abaixo da média populacional. Mas quanto abaixo? Né? Cerca de 90% delas estão abaixo de 50%. 20% mais ou menos delas estão abaixo de 10%. E uma extrema minoria dessas crianças, né, dessas pessoas, estão abaixo do que a gente considera o percentil 5 da linhagem, né, do número absoluto da linhagem. Então, assim, e esse número, apesar de ser extremamente baixo, né, só para vocês verem como é importante não generalizar, né, a minoria das pessoas com T21 é que tem linhagens tão baixas quanto percentil 5. Isso ainda é muito longe do que a gente considera uma imunodeficiência mais severa. Vamos pensar numa outra imunodeficiência, né, a mais conhecida de todas, a infecção pelo HIV. Essa linhagem, para nós considerarmos esse paciente potencialmente em risco de uma infecção grave, essa linhagem fica abaixo de 200. E as pessoas com T21, muito raramente têm linhagens abaixo desse número. Tá? Geralmente esses números estão abaixo, né? Média populacional, se eu estou bem recordando, é em torno de 1.500, 2.000. Muito raramente as pessoas com T21 têm linhagens abaixo de 500. Tá? Então não é motivo para pânico, é motivo para realmente cuidar da saúde geral da população, como a gente sempre orienta a fazer. Então, estão perguntando aqui a respeito de realização de inalação, soro no nariz, né, para lavagem nasal. Ouvi dizer que não seria bom. Eu não sei exatamente o que a pessoa ouviu, mas como é que funciona isso? A inalação, ela tem um certo potencial de aerosolizar as gotículas, né? Então, lembra que no começo da live eu falei para vocês que a transmissão é através de gotículas, diferentemente de outras doenças respiratórias que são transmitidas através de aerossol. A inalação, ela tem o potencial de aerosolizar a gotícula. Então, aumentaria as taxas de transmissão. O que eu venho orientando para as equipes que eu tenho contato é de só fazer a higiene nasal com soro mesmo, com soro nasal, tá? Mas isso também não é para virar uma sangria desatada, não é para ficar pingando soro, nem lavando com soro de hora em hora as crianças, né? De novo, naquele efeito de não disparar alarmes desnecessários. Faz a higiene nasal para as crianças que precisam fazer e tranquilo, de boa, tá? Não precisa exagerar na dose, não.
Tem mais alguma dúvida, pessoal? Ainda não temos o áudio da Thaísa. Thaísa, você não está me ouvindo? Ah, legal. Dá tempo para mais uma? Se houver, Mônica. Mônica, fala comigo. Tá. Gestantes contaminadas, qual o risco para o bebê? Até agora não tem falado nada eu não tenho escutado nada a respeito de transmissão em gestantes. Pelo contrário, as evidências vêm apontando para que gestantes não haja transmissão do SARS-CoV-2 verticalmente, que a gente fala, né? Então é de mãe para filho, quer pela placenta, quer pela amamentação, quer pelo momento do parto em si, né? Secreções, sangue, etc. Não tem evidência apontando para essa transmissão. O contágio da mãe seria com relação ao cuidado do bebê, né? Então, de novo, se a mãe estiver sintomática ou tiver entrado em contato com alguém suspeito, a minha orientação seria de usar máscara pelo período ali de quarentena de 14 dias, oficialmente hoje ainda 14 dias, para evitar a transmissão para o bebê. E também não se tem apontado nada, né, a modelo de outras infecções, como o Zika vírus, por exemplo, de efeitos ruins para o bebê, né? Então, microcefalia, doença pulmonar, nada do gênero, tá? Então, por enquanto, nós estamos num cenário muito bom com relação a isso. Acho que são essas as recomendações atuais. Só falando a respeito da história do período de quarentena, a Secretaria Estadual de Saúde, né, os Centros de Vigilância Epidemiológica, eles provavelmente vão reduzir esse período de isolamento, né, de 14 dias para 10. Porque conforme o número de casos aumenta exponencialmente no mundo, as informações vão sendo colhidas e divulgadas. O que tem se visto é que o período de incubação médio, né, com intervalo de confiança de 95%, que é um intervalo de confiança super bom, é de 4 a 8 dias. Então, eles estão pensando em reduzir de 14 para 10 dias a recomendação de isolamento em casos suspeitos, tá? Mas, por enquanto, pelo menos a última informação que eu recebi foi de que ainda são 14 dias, mas essa recomendação provavelmente vai cair para 10 recentemente. E falando a respeito de vacinação, né, na segunda-feira começa a vacinação pública de gripe, né, sazonal, incluindo a H1N1. Ainda não existe orientação de como que essa vacinação vai ser feita, se o governo estadual e federal tem montado alguma estratégia com relação a rodízio, né, de pessoas para fazer vacinação, para evitar superlotação de postos, etc. Assim que tiver notícias, eu divulgo para vocês de alguma forma, tá? Através de algum dos canais. Combinado? Temos mais? Thaísa? Podemos despedir? Mônica, Thaísa? Podemos? Obrigado. Tchau para todos, viu? Espero que tenha conseguido esclarecer alguns pontos. Espero que esteja todo mundo mais tranquilo. Lembrem-se de divulgar essas informações para as pessoas que vocês conhecem, que não tiveram oportunidade de estar com a gente hoje. E mantenham a calma, tá? Cuidem das crianças, cuidem de si, cuidem dos vovôs e vovós e mantenham a calma, tá bom? Tá indo tudo razoavelmente tranquilo até agora.